Há uma diferença muito grande entre pregar como um advogado e pregar como uma testemunha. Uma coisa é você falar sobre aquilo que você ouviu alguém dizer, outra é falar sobre o que você viu. A pregação da testemunha tem como característica a espontaneidade, a originalidade, a autenticidade, a paixão, sem as quais a pregação se torna insuportável para quem a ouve. Há pregadores, contudo, que quando pregam parecem ter saído das páginas do Novo Testamento. Na sua mensagem há senso de transcendência. As pessoas são levadas a dizer: Deus está no meio do seu povo. Essa pregação tem como característica a mensagem que é proferida a partir das entranhas. Não se trata apenas de um sermão bem elaborado. Trata-se da comunicação daquilo que queima os ossos, que espreme o coração, que constrange o pregador, que faz com que ele diga: ai de mim se não pregar o evangelho. Tenho para mim, para que tenhamos esse tipo de pregador nos nossos púlpitos, é necessário que esse que se põe para falar em nome de Deus tenha passado por 5 experiências. São básicas para que esta pregação tenha como característica o frescor da mensagem proferida por uma testemunha e no poder do Espírito Santo. Em primeiro lugar, é essencial que esse homem tenha passado por uma angústia existencial, que esse homem tenha percebido a vacuidade da vida sem Deus, que ele se coloque para pregar na condição de quem está absolutamente certo, que é ou Jesus ou um vácuo existencial pavoroso. Sem Cristo, sem a presença em nossas vidas de um Deus infinito pessoal, o que nos resta, caso, por exemplo, o nosso planeta venha a ser destruído, é aquilo que alguém já chamou de desatenta frieza surda do cosmos. É um horror você se pegar apenas cercado por massa e energia no universo. E nos seus momentos de felicidade, não ter ninguém no cosmos para dizer muito obrigado. E nos seus momentos de angústia, não ter em sua vida um Deus mais poderoso do que os seus problemas e capaz de enxugar as suas lágrimas. Então é essencial que esse homem esteja certo, que é o Cristo, o pão da vida ou uma fome eterna, um eterno desassossego, uma eterna perturbação. Em segundo lugar, é de fundamental importância que esse homem tenha tido contato com a beleza do Evangelho, com essa solução que nós encontramos na pregação de Cristo para o problema do pecado. Porque no Evangelho nos é anunciado um Deus descomplicado, um Deus que pede de nós o que é razoável. O Evangelho trata-se de uma mensagem que chama nós seres humanos para o arrependimento. E é óbvio que nós precisamos nos arrepender. Olhe para a história da humanidade, o que fazemos uns com os outros, o que estamos fazendo com esse planeta. O Evangelho, portanto, ele nos apresenta, certamente nos apresenta a lei como porta de entrada para a compreensão do amor de Deus que está em Cristo. Lei que pede de você e de mim amor, e um amor que nós não conseguimos praticar. E o Deus que o Evangelho revela é um Deus que não pode abençoar e manter comunhão com pessoas que se recusam a amar. Contudo, ele encontrou uma saída para a reconciliação destes que não amam o Criador e não amam o próximo com o amor que tem pelas suas próprias vidas. Ele enviou Jesus Cristo. Enviou Jesus Cristo para cumprir a lei do amor no nosso lugar. Enviou Jesus Cristo para sofrer no seu ser, no seu espírito, no seu corpo, as consequências dos nossos pecados, de maneira que em Cristo o nosso pecado é imputado ao nosso Salvador e as virtudes de Cristo
e sua morte na cruz são imputadas a nós, de maneira que Deus nos oferece um perdão justo. Eu diria que esse homem que prega com as vísceras e alguém que teve um contato com a beleza do Evangelho, que sentiu a doçura do Evangelho, que tem, portanto, encanto pelo Evangelho. Em conexão a isso também é um homem que passou pela experiência de convicção de pecado. É alguém que fala, portanto, acerca de um perdão que foi recebido. É alguém que perdeu por completo a esperança de herdar o reino dos céus pelos seus méritos pessoais e que, por isso, confia mais na misericórdia de Deus do que na sua inocência. É alguém encantado com esse perdão. É alguém que se sente, portanto, abraçado por essa graça e ansioso por livrar os homens dos seus fardos, a fim de que estes conheçam o mesmo perdão que emancipou o ser do pregador e que este tanto anela comunicar à humanidade. Em quarto lugar, é fundamental que este homem tenha tido um contato com a beleza de Cristo. Esteja fascinado, por exemplo, daria para ficar aqui o dia inteiro falando sobre esse tema, com a harmonia que há em Cristo entre a pessoa do leão e a pessoa do cordeiro. Olhe para a história, por exemplo, lá do encontro do Senhor em Betânia com Maria e com Marta. Maria e Marta dizendo, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. E lá estão as duas, em angústia de alma, no quarto dia após a morte do seu irmão querido. Até que, subitamente, Maria ouve um soluço e, quando olha para o lado, quem está chorando é o Jesus, é o Cordeiro, manifestando dores empáticas, associando ao homem no seu sofrimento. Mas para no minuto seguinte dizer para Lázaro, vem para fora, com o leão, portanto, se manifestando e mostrando que o nosso Salvador não é alguém de quem nós devamos sentir pena, pois essas lágrimas são as lágrimas derramadas por um ser todo-poderoso que tem controle soberano sobre a história e que no seu poder pode bancar tudo aquilo que no seu amor tenciona fazer pela sua e pela minha vida. E por fim, esse homem, para que pregue como uma testemunha, não como um advogado, para que na sua mensagem traga senso de transcendência para a vida da igreja, ele tem que estar absolutamente certo da sua vocação. Que ele foi separado para essa tarefa, que ele, portanto, se levanta na condição de um arauto, de um embaixador, de alguém que foi comissionado pelo próprio Deus para comunicar sua eterna verdade à humanidade, de maneira que esse homem, quando se põe no púlpito para pregar a palavra de Deus, ele é cometido daquela convicção de que Deus está a falar através dos seus lábios.